irmão Valmir, do canal Palavra Viva. Eu gostaria de trazer mais uma porção da Palavra do Senhor para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento das Santas Escrituras, amém? A palavra que eu gostaria de trazer hoje se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus, na qual escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 41, que diz: Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Versículo 42, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Aí Jesus faz uma pergunta: qual deles o amará mais? Amém? Irmãos, essa palavra, esses dois versículos, elas estão inseridas numa passagem bastante interessante. Que a palavra vem nos dizer que Jesus, ele opera milagres e maravilhas no meio daquele povo. E a palavra diz que todo aquele povo aceita a palavra de Jesus como sendo verdadeiramente da parte de Deus. E a palavra ainda faz uma ressalva. Inclusive, os publicanos aceitam a palavra do Senhor. Homens que eram discriminados com razão, cobradores de impostos, que cobravam impostos altíssimos, impostos que não condiziam o valor que eles cobravam. Porém, a palavra diz que até os publicanos receberam. Porém, a palavra também nos diz que os fariseus e os mestres da lei não receberam a palavra de Jesus como sendo de Deus, como vindo da parte de Deus. Não receberam Jesus como o Messias tão esperado, como o profeta que Israel espera, inclusive espera até os dias de hoje. Mas a palavra diz que um desses fariseus, ele fez um convite a Jesus, convidou Jesus para jantar na casa dele. A palavra não diz qual foi a real intenção desse convite. Nós não sabemos se de fato ele queria ouvir a palavra do Senhor de forma mais particular, ou se ele queria provar Jesus, pegar Jesus em alguma contradição, coisa desse tipo. O fato é que Jesus aceitou o convite. A palavra nos diz que Jesus chega na casa do fariseu. A palavra diz que Jesus se reclina à mesa. O interessante, irmãos, é que para a gente entender o que vai acontecer nos versículos seguintes, é importante nós sabermos que quando a palavra fala mesa, não é essa mesa que nós temos na nossa casa. Muito provavelmente poderia ser um tapete estendido no chão, ou uma bancada baixinha, como nós temos nas nossas casas, aquela mesinha de centro. Era mais parecida com uma mesinha de centro do que uma mesa que nós temos na nossa cozinha. Porque a palavra diz que Jesus se reclina à mesa. E quando a palavra diz que Jesus se reclina à mesa, nós temos que entender qual foi a posição que Jesus ficou. Jesus ficou deitado na lateral dessa mesa, apoiado no seu braço esquerdo, apoiava a sua cabeça no seu braço esquerdo e com a mão direita Jesus pegava os alimentos e se servia. Dobrava os seus joelhos para trás, suas pernas para trás, ficava deitado lateralizado na mesa e fazia a refeição. E os demais convidados, é bom a gente ressaltar que não foi só Jesus convidado. A palavra vai nos dizer que existiam mais convidados. Também estavam nessa mesma posição, ao redor da mesa. E essas refeições, de certa forma, dependendo de quem promovia, ele tinha o status, por assim dizer, de evento. Porque a palavra diz que uma mulher pecadora, quando soube que estava tendo esse jantar, ela saiu e se dirigiu até a casa desse fariseu e teve acesso a essa refeição. Porque quando a gente vai olhar nos costumes judaicos, nos costumes daquele povo, a gente vê que
o povo não necessariamente participava do jantar, mas eles assistiam, ficavam observando, até o momento que o dono da casa, o anfitrião, fechava a porta e não entrava mais ninguém. Com essa pequena explicação, nós podemos entender aquela passagem das 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 loucas, quando o noivo fecha a porta e ninguém entra mais. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. O fato é que aquela mulher pecadora ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu e foi até lá. Quando Jesus adentrou a casa, o fariseu deveria, para cumprir os costumes daquele povo, deveria ter recebido Jesus de forma cordial, ter lhe dado um beijo no rosto, um ósculo santo, deveria ter mandado lavar os pés de Jesus e deveria ter ungido a cabeça de Jesus, ou seja, derramado um pouco de azeite na cabeça de Jesus. Nada disso ele fez. Desonrou totalmente o nosso mestre. Porque todo convidado deveria receber esse tratamento, essa honra, por assim dizer. Porém, a palavra diz que aquela mulher, ela saiu de onde ela estava, foi até o local do jantar, ficou por trás de Jesus, por isso nós entendemos que as pernas de Jesus estavam dobradas para trás. E a palavra diz que aquela mulher não parava de chorar, e as suas lágrimas caíam nos pés de Jesus como uma cachoeira de lágrimas. E aquela mulher, sem vergonha que eu falo, é sem se sentir envergonhada, aquela mulher não sentiu nem um pouco de vergonha de soltar os seus cabelos, porque não era bom que uma mulher de respeito soltasse os seus cabelos na frente de pessoas que não fossem do seu ambiente íntimo familiar. Porém, aquela mulher, sem um pingo de vergonha, ela solta os seus cabelos, derrama suas lágrimas nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga os seus pés com os próprios cabelos, não ligando para o que a sociedade ia dizer, não ligando para o que aquele fariseu ia dizer. Ela só queria adorar o nosso mestre. Derramava lágrimas nos pés de Jesus, enxugava os seus pés com os cabelos, não cessava de beijar os pés de Jesus. E a palavra diz que ela trouxe um pequeno vaso de alabastro, cheio de perfume caro. Ela abre o vaso ou quebra e derrama aquele perfume caro nos pés de Jesus, porque Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? E a palavra diz que aquele fariseu olha para aquela cena, se achando tão melhor do que aquela mulher, julgando ela por ela ter cometido alguns erros na vida, e no seu pensamento ele fala: se este fosse verdadeiramente um profeta, saberia quem é essa mulher, saberia quem está tocando nele. Aí, irmãos, Jesus vendo aquelas duas situações totalmente diferentes, um homem conhecedor das tradições, um homem conhecedor das escrituras, dos costumes, desonrou Jesus totalmente, enquanto uma mulher, talvez iletrada, pecadora, assim que a palavra diz que ela era pecadora, nós não sabemos, a palavra não diz qual era o pecado daquela mulher, se era pecado de prostituição, ou se ela era desonesta em alguma área da vida. A Bíblia não diz, só diz que ela era de fato pecadora. Um homem
se julgando tão bom e tão correto, e uma mulher pecadora. Porém, ela honrou Jesus de todas as formas, enquanto o homem que se dizia bom desonra Jesus. Jesus, vendo aquela situação, olha para aquele fariseu e diz: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Simão, o fariseu, diz: Pois não, mestre. Pode dizer, pode ficar à vontade. Interessante, irmãos, que da boca para fora, Simão, o fariseu, chama Jesus de mestre, mas em momento nenhum ele honrou Jesus como um verdadeiro mestre. Porque se de fato ele considerasse Jesus um mestre, ele tinha cumprido todas as cerimônias, não por obrigação, mas por prazer. Ele diz: Pois não, mestre, pode perguntar, pode dizer. Jesus diz: Um credor tinha 2 devedores. Nenhum dos 2 tinha com que ele pagar. Por isso, ele, vendo essa situação, perdoou a dívida dos 2. Aí eu te pergunto: qual dos 2 o amará mais? Simão olha para Jesus e diz: Creio que é aquele que deve mais, porque a pergunta de Jesus, um devia 500 denários e o outro devia 50. Para a gente entender a analogia, a mulher que era pecadora era o devedor que devia 500 denários. E Simão, que se achava tão bom, tão correto, era o devedor que devia 50 denários. Porém, Jesus diz que nenhum dos 2 tinha com que pagar. Interessante isso aí, irmãos. Simão achava que tinha pecados, mas eram tão poucos, enquanto aquela mulher era uma pecadora de fato, devia muito em seus pecados. Porém, Jesus diz: nenhum dos 2 tem com que pagar. Qual dos 2 o amará mais? Simão diz: Creio que o que deve mais. Jesus diz: Respondestes bem, Simão. Está vendo essa mulher aí? Tu me convidou para um jantar, eu cheguei na sua casa e você não me deu um beijo de boas-vindas, um ósculo santo no meu rosto. Porém, essa mulher, desde quando eu entrei aqui, que ela não para de derramar suas lágrimas nos meus pés. Simão, você deveria ter mandado lavar os meus pés, porém não fez. Mas essa mulher derramou suas lágrimas nos meus pés, enxugou os meus pés com seus cabelos e não para de beijar os meus pés, Simão. Simão, quando tu me convidou para jantar na tua casa, tu deveria ter ungido a minha cabeça, porém não fizestes. Essa mulher pecadora, Simão, ela derramou perfume caro nos meus pés. Uma pecadora e um dito santo. Nenhum dos 2 tinha com que pagar. Porém, a pecadora, reconhecendo os seus pecados, se lança aos pés do mestre, lava seus pés com lágrimas, enxuga os seus pés com cabelos, derrama perfume nos seus pés e não cessa de beijar. Enquanto um que se achava tão correto não honrou Jesus de nenhuma forma. Não deu um ósculo santo, não beijou o rosto de Jesus, não mandou lavar os seus pés, não ungiu a cabeça com Jesus, nem com o azeite mais barato, desonrou de todas as formas. A palavra de Deus diz que Jesus olha para aquela mulher e diz: Mulher, segue teu caminho, os
teus pecados estão perdoados. Aí a palavra diz que aquelas outras pessoas que estavam naquele ambiente conversam entre si. Quem é este que até perdoa pecados? Aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Jesus mostrou que Ele é Deus assim como Deus. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Jesus, Ele perdoa pecados. Jesus, Ele salva. Ele veio para nos salvar de uma vida de pecados e de erros e de falhas. Só nos basta confessar, chorar nos pés do Mestre, nos lançar verdadeiramente nos pés do Mestre. Irmãos, isso é o que está faltando na nossa sociedade. Reconhecermos que Jesus é o nosso verdadeiro Senhor e Salvador, que veio aqui, deu a sua vida por nós, morreu pregado numa cruz, irmãos. Muita gente não reconhece isso que Jesus fez por nós. A palavra não diz qual foi o destino de Simão, o fariseu, mas a palavra nos ensina que não é o que nós achamos que somos que importa, é o que nós somos verdadeiramente no nosso íntimo do nosso coração. A palavra nos ensina a fechar a porta do nosso quarto, sozinho, sem ninguém ver, dobrar os nossos joelhos e orar ao Pai que está nos céus, porque Ele ouve a nossa voz, Ele ouve a nossa oração, Ele perdoa os nossos pecados, se de fato nós nos arrependermos verdadeiramente, irmãos. Não sei o que aconteceu com Simão, o fariseu. A palavra não diz, mas eu sei o que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher teve os seus pecados perdoados e aquela mulher, naquela noite daquele jantar, ela recebeu a salvação vinda da parte de Jesus, irmãos. Que os irmãos fiquem com essa palavra, meditem nessa palavra. Lucas 7, a partir do versículo 36, irmãos, essa história. Que os irmãos possam se inscrever no nosso canal Palavra Viva. Que os irmãos possam dar o like se tiverem gostado. Se não tiverem gostado, dá o dislike, faz lá o teu comentário, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que quando o nosso canal lançar novos vídeos, vocês possam receber e possam ser cheios da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Peço a oração dos irmãos. Orem por mim, pelo irmão Valmir. Ore pela minha esposa, a irmã Clébia. Orem pela minha filha, a irmã Radassa. A nossa família é carente das orações dos santos. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.